Cristo. E ele então exorta os irmãos, ele admoesta os irmãos, ele chama a atenção dos irmãos para essa nova vida. Por quê? Porque a teologia em si, o estudo da palavra de Deus, aí a vida cristã como um todo, ela não é completa se não houver a prática daquilo que se lê, daquilo que se aprende. Não pode ser só teoria. Nós estamos vivendo uma época de muita teoria e pouca prática. Nós estamos vivendo uma época aí em que está sendo supervalorizada a parte teórica. Estão supervalorizando o intelectualismo. E a parte prática, a parte de ser instrumento de Deus, a parte de amar as pessoas e demonstrar esse amor com obras, está ficando em segundo plano, cada dia mais. As pessoas não estão mais praticando o que ensinam, o que pregam, o que leem, o que estudam. Então virou teoria. Então tem pessoas extremamente sábias, inteligentes, cheias de diplomas, mas não praticam nada disso. Em sua vida cotidiana, ele não pratica aquilo que ensina, aquilo que prega. E aí, as almas vão ficando aí, se perdendo, sem serem salvas. O discipulado, que é a parte que ajuda aqueles que estão aceitando a Jesus, para que eles possam permanecer da igreja. Não existe esse discipulado. Quando é feito de qualquer maneira. Muitas vezes se deixa para fazer muito tempo depois e não dá mais tempo. Não existe mais aquele compromisso com Deus para fazer a sua obra e colocar em prática o que se aprende sobre Deus. Então é preciso viver o que se ensina, o que se prega. É preciso praticar o que se ensina, o que se prega. E isso está sendo deixado de lado. A liderança que deveria ir à frente do povo fazendo, fica só mandando os outros fazerem. É um grande problema que existe hoje. Então os líderes, os pastores principalmente, deixaram de praticar o que ensinam. Deixaram de andar na frente do povo fazendo. Então é um prejuízo muito grande. Os professores da escola bíblica dominical ensinam que se deve pregar, não pregam. Ensinam que deve ganhar alma, não ganham. Ensinam que se deve orar pelos enfermos, não oram. Ensinam que deve ser cheio do Espírito Santo, mas eles não são muitas vezes batizados no Espírito Santo. Ensinam que deve se buscar dons, mas eles não têm dons. Ensinam que se deve visitar, mas eles não visitam. Então, a prática, não existe a prática. Ensinam que deve ajudar os pobres necessitados, visitar os enfermos, os doentes, os presos, mas não praticam. Então falta a prática na vida cristã. E aí como ensinar se não há prática? Deve-se ensinar aquilo que se pratica. Aí fica mais fácil o ensino. Aí o ensino produz realmente. As pessoas veem que você está ensinando o que pratica, o que sabe, o que faz. Jesus, o seu ensino funcionava porque ele fazia aquilo que estava ensinando. Paulo ensinava e era eficaz no seu ensino, por quê? Porque ele fazia aquilo que estava ensinando. Então as doutrinas bíblicas devem ser estudadas, mas também colocadas em prática. E a vida cristã deve produzir no crente o desejo de ajudar as pessoas, deve produzir o amor pelas pessoas. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais amor ele vai derramar sobre você para ajudar as pessoas. Tópico 2. Uma palavra concernente ao corpo. O apóstolo solicita aos crentes romanos que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1. 3 coisas são ditas aqui sobre o corpo como instrumento de adoração. Em primeiro lugar, o corpo deve ser oferecido em sacrifício.
A palavra grega usada aqui pelo apóstolo é tusia, que significa sacrifício ou oferta. O paralelo é feito com o sistema de sacrifícios levíticos do Antigo Testamento. Em segundo lugar, esse sacrifício, ao contrário daquele da antiga aliança, deve ser apresentado vivo e não morto. Em terceiro lugar, esse sacrifício deve ser santo. A ideia de algo que foi separado exclusivamente para o serviço de Deus. Assim fazendo, o crente terá a garantia que estará agradando a Deus na sua adoração. Então o sacrifício aí é um sacrifício total, é uma entrega total, é a vida do crente entregue nas mãos de Deus, se oferecendo para fazer a obra de Deus. O sacrifício agora é vivo. Antes, lá nos sacrifícios levíticos, se oferecia um animal que morria. Aqui se oferece uma vida, nós não vamos morrer literalmente, mas vamos morrer para o mundo, morrer para os nossos divertimentos, né? A nossa vida particular, a nossa vida que nós queremos aí nos divertir, queremos passear, queremos viver no bem bom. Então é um sacrifício, você vai ter que deixar essas coisas. Você vai ter que deixar várias coisas que são legítimas, são boas, mas você vai ter que deixar para se entregar a Deus, para fazer a obra de Deus. O tempo que você tinha para se agradar, você vai agradar a Deus. Então exige um sacrifício. É sua vida que você está oferecendo para Deus. E você deve se lembrar também que o sacrifício aí no corpo significa também jejum. O crente precisa praticar o jejum. Não existe manifestação de Deus sem sacrifício. Pode olhar, sempre quando Deus se manifestava é porque existiu um sacrifício antes. Olha, para nós sermos salvos, Jesus se apresentou como sacrifício vivo, ele deu sua vida, morreu em nosso lugar. Isso para nos perdoar os pecados. Ninguém vai mais fazer sacrifício para alguém ser perdoado em pecado. Jesus já fez o sacrifício único, perfeito, eterno. Agora nós vamos nos apresentar diante de Deus em sacrifício para que Ele possa nos usar. Como é que alguém vai ser cheio do Espírito Santo se ele está cheio de comida? Até com sono, de tanto que comeu. Está difícil até de andar, de fazer alguma coisa, porque está cheio. Como é que alguém vai ser usado por Deus, vai ser cheio do Espírito Santo, se ele está cheio de novela, de filme pornográfico, de pornografia na internet? Como é que vai ser usado? Então tem que estar vazio. Então é preciso apresentar-se diante de Deus para ser usado, mas como vaso para a honra. Vaso vazio, limpo, para ser usado. Tópico 3, uma palavra concernente à mente. Assim como o nosso corpo deve ser ofertado em sacrifício vivo a Deus, da mesma forma a nossa mente também precisa ser, Romanos 12, 2. Para que a adoração seja verdadeira, ela precisa ser realizada por pessoas com a mente transformada. Essa transformação, como mostra o original metamorphosté, de onde vem o vocábulo metamorfose, significa ser transformado em nossa mais profunda natureza interior. Olha o que diz Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então olha só a importância. Qual o nosso pensamento agora? Em que a nossa mente estará agora guardada? Em que a nossa mente estará agora participante? Em que agora a nossa mente estará presa? Para onde estará sendo guiada a nossa mente, os nossos pensamentos? Então, para as coisas de Deus, para as coisas de cima e não para as coisas de baixo. Nós não podemos nos prender às coisas aqui de baixo. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então nossos pensamentos devem estar voltados para a palavra de Deus, para as coisas do reino de Deus, para ganhar almas, para ser usado para Deus curar as pessoas, abençoar as pessoas. Nossos pensamentos devem estar assim, nosso desejo deve ser sempre para ajudar as pessoas. Então não podemos nos conformar. O que é conformar? É se moldar, é se colocar na mesma forma.
é aceitar as coisas do mundo, concordar com as coisas do mundo. Não podemos nos conformar com essas ideias do mundo, com esse sistema maligno do mundo. Não, nós temos que andar na contramão do mundo. Nós temos que ver o que é que agrada a Deus. É isso que nós vamos pensar, é isso que nós vamos agir, é isso que nós vamos, então, praticar fora das coisas do mundo, das ideias do mundo, sempre de acordo com Deus, com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Então, se nós fizermos isso, nós vamos experimentar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para nós. Veja só, para experimentarmos essa vontade perfeita, precisamos então estarmos vivendo de maneira santa, correta, voltados para Deus, consagrados a Deus. Vamos então à parte número 2, em relação à mordomia do exercício dos dons. Romanos 12, de 3 a 8. Tópico 1, exercitá-los com moderação e humildade. Tópico 2, exercitá-los respeitando sua diversidade. Tópico 3, exercitá-los com esmero e regularidade. Tópico 1, então, exercitá-los com moderação e humildade. A palavra dons, no grego aí, carismata ou charismata, que aparece no versículo 6, é a mesma palavra usada por Paulo em 1 Coríntios 12, 4, em referência aos dons espirituais. O mesmo amor de 1 Coríntios 13, que regulamentou o uso dos dons, deve ser aqui praticado. Paulo já havia falado muito sobre a graça, as charis ou caris, e é em nome dessa graça que a ele foi dada que pede moderação e humildade na mordomia dos dons espirituais. Ninguém que exercitasse os dons espirituais deveria achar que eram alguma coisa independente da graça. É exatamente isso que significa o vocábulo grego hiperproneu, traduzido aqui como pensar de si mesmo além do que convém. Veja bem, então os dons, que hoje está aí quase que em extinção na igreja, mas na época de Paulo, as pessoas na igreja, quase todas as pessoas tinham algum tipo de dom. Nós vamos ver, por exemplo, a igreja de Corinto, que apesar de muitos estarem vivendo em pecado, muitos, a maioria, era usado em dons do Espírito Santo. Então havia ali aqueles que viviam de qualquer maneira, mas existiam ali, a grande maioria da igreja, aqueles que viviam de maneira santa e eram usados em dons espirituais. Interessante isso, as pessoas pensam que a igreja de Corinto, todo mundo era pecador e era usado em dom. Não, Deus não está usando pessoas aí que estão em pecado, não. As pessoas estão aí em jejum, em oração, em consagração a Deus, amando as pessoas, trabalhando para Deus e sendo usados em dons. Deus não está usando qualquer um. Por isso que os dons sumiram da igreja, porque as pessoas estão vivendo de qualquer maneira. As pessoas não procuram mais se santificar, não procuram mais jejuar, não procuram mais amar as pessoas, ajudar as pessoas. Por isso que os dons desapareceram. Deus não está usando aí de qualquer maneira qualquer um, não. Então, era normal naquela época os dons em operação, porque as pessoas viviam em santidade realmente. Então agora, Paulo está dizendo, aquele que é usado em dom, então saiba que esse dom, quem é que deu? Foi Deus. Não vem de nós, não é uma coisa nossa. Nós não vamos usar como se fosse nosso. Então é preciso o quê? Usar em abundância. Paulo diz, abundeis, ou seja, sejam generosos no uso dos dons, porque isso ajuda as pessoas. Agora, temos que ter certeza sempre de que é Deus quem está nos usando. Nós somos o quê? Canais de Deus para a operação de Deus. Eu costumo sempre dizer, olha, se você vai ao médico e ele opera você, ele usa uma faquinha, chama-se bisturi. Quando você é operado, então no outro dia você não agradece a faca, você não olha para aquela faquinha, o bisturi e agradece, obrigado, me cortou, eu fui curado. Não, você agradece o médico. Assim também, aquele que é usado em dons, ele é o bisturi, a faquinha apenas. Mas o médico que pegou e operou é Jesus. E o poder para que fosse realizada aí a cura, o milagre, é do Espírito Santo. E onde está o Espírito Santo? Dentro de nós. O mesmo Espírito Santo que estava dentro de Jesus é o mesmo Espírito Santo que está dentro de nós. Então, quando Jesus andava
fazendo milagres, curando as pessoas, nós devemos andar do mesmo jeito.